Deus é luz e importa que andemos nele para iluminar as nossas vidas e a vida daqueles que nos cercam. Sejam muito bem-vindos ao 7º dia do nosso propósito de oração. E hoje estaremos no 7º dia do propósito de oração, clamando em favor de avivamento e que venhamos ser cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Estivemos juntos em uma jornada de 7 dias, orando a cada dia por um propósito específico de nossas vidas. Eu tenho convicção de que será uma medida transbordante da vida do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Se ainda não assistiu os 7 vídeos, que você possa acessar nesta playlist e assista, porque essa jornada foi extremamente edificante para nossas vidas. E você que ainda não curtiu, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva para sempre receber notificações de novos vídeos para edificar a sua vida. E eu quero contar com você para compartilhar esse vídeo e abençoar a vida de mais alguém. Vamos à leitura? Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Mesmo crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você já se sentiu vazio e sem forças para testemunhar os milagres que você tem vivido em Deus? Você não tem conseguido enxergar mais com tanta graça a presença e o favor de Deus sobre a sua vida? Por que essa situação acontece? Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais cheios do Espírito Santo nós ficamos. E quanto mais distantes, mais vazios e propensos a tudo aquilo que está ao nosso redor, que são os desejos dos olhos, os desejos da carne e também a soberba da vida, começa a encontrar um lugar para ocupar a nossa existência. Mas nessa manhã eu quero te convidar a mergulharmos na palavra de Deus e a mergulharmos no Espírito Santo do Senhor. Vamos à leitura? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse momento, o Senhor Jesus, ele estava voltando para o Pai, mas ele disse assim para os discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei sozinho. Vou enviar o Consolador. Ele já falou isso lá no Evangelho de João, como está registrado. Nos capítulos 14, 15, ele vem se despedindo dos discípulos e prometendo a descida e o derramamento do Espírito Santo. O profeta Zacarias profetizou que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. E eu quero te lembrar, quando eu e você aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós. Mas o livro de Efésios, no capítulo 5, também fala comigo e com você: enchei-vos do Espírito Santo. O que é isso? Quando você abastece o seu carro, ao longo do caminho, ao longo dos dias, o combustível ele vai baixando. E assim é a nossa vida. Se não formos sempre abastecidos do Espírito Santo, nós começamos a aceitar negociar princípios e valores. Nós começamos a esfriar, a ficar exaustos e sufocados com os dias maus. Mas quanto mais somos cheios do Espírito Santo, recebemos o poder de Deus e manifestamos o fruto do Espírito Santo através de testemunhar sobre Cristo Jesus em todos aqueles que nos cercam,
que estão perto, os que estão longe e até os confins da terra. Quanto mais somos cheios do Espírito Santo, mais nós temos intimidade com Deus e mais experimentamos do favor do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma certa oportunidade em que eu estava sozinha. Eu estava passando por um momento muito difícil, crises emocionais, crises existenciais. Foi um momento ruim no meu relacionamento emocional. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e, além disso, eu estava passando alguns problemas na minha família. Enquanto eu dirigia o meu carro, eu ia conversando com Deus e atravessando o anel rodoviário da minha cidade. E enquanto eu conversava com o Espírito Santo, eu comecei a adorar a Deus com os louvores Santo Espírito. Comecei a adorar a Deus cantando louvores. Naquele momento, eu chamei a presença do Espírito Santo e eu senti fortemente dentro de mim a voz do Espírito Santo falando comigo: você não está sozinha, eu estou com você. E aquele momento os problemas não foram sanados, mas a presença do Espírito Santo me encheu, deu sentido e aqueceu a minha existência. Quando Jesus disse assim aos seus discípulos: olha, a multidão está indo embora. Se vocês quiserem, podem ir também. E Pedro disse: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que Pedro estava dizendo? Somente as palavras que saíam de Jesus dava sentido à existência, dava sentido e plenitude para a vida dos discípulos. E assim, como Cristo voltou aos céus, Ele deixou para que eu e você tenhamos vida nele, a vida do Espírito Santo. E como podemos ser cheios do Espírito Santo? Seguindo o que diz em Efésios 5,18, louvando, adorando, agradecendo com ações de graça, entoando salmos, entoando louvores em adoração. Quanto mais eu e você somos gratos ao que Deus tem feito, quanto mais eu e você adoramos a Deus e meditamos nos salmos, meditamos na palavra de Deus, mais cheios somos do Espírito Santo. E quanto mais cheios nós somos, mais o fruto do Espírito em suas 9 manifestações vão refletir em nossas vidas e muito mais poder nós teremos para sermos testemunhas de Jesus aqui na terra e cumprir o nosso propósito. Eu quero orar com você nesse tempo. Eu quero orar. Eu não sei como está a sua intimidade com o Espírito Santo. Eu não sei como está a sua intimidade com Deus. Diante de uma vida tão corrida e acelerada, onde tudo é tão rápido, tudo é tão agitado, eu quero te convidar a parar neste momento, a desligar os seus pensamentos de todos os seus compromissos e atividades do dia de hoje. Mas é necessário nos desligar de todas as janelas que tentam roubar a nossa atenção. E nesse momento, venha se encontrar com o Espírito Santo, se reconectar com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Que eu e você venhamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ah, Senhor, nós te agradecemos por esses 7 dias de oração. E neste dia de hoje, eu quero te convidar, Santo Espírito de Deus, venha abastecer a cada coração que está comigo nesta oração, a cada pessoa que está buscando de todo o seu coração, que venha te encontrar, que venha sentir a tua presença e ser cheio do poder que vem dos altos céus. Poder para permanecer, perseverar e viver todos os propósitos de Deus para nós.
que através da vida do Espírito Santo, que não venhamos reclamar no dia mau, mas que venhamos ser cheios do Espírito Santo e que venhamos testemunhar que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia nos alegraremos no Deus da nossa salvação, porque Ele nos faz andar em lugares altos. Ainda que hoje estejamos passando por processos e ainda não venhamos ter alcançado as promessas que esperamos, ainda assim que venhamos nos alegrar, não do nosso sofrimento, mas que venhamos nos alegrar que deserto, lugar de processos, é lugar de viver milagres e provisão de Deus. E após ultrapassar o deserto, a terra prometida é lugar de adoração ao Rei dos Reis. Então, Senhor, que possamos iniciar um tempo de gratidão ao Senhor, um tempo de buscarmos ser cheios do Espírito Santo através da leitura bíblica, da oração, da adoração, do tempo de jejum diante do Senhor. Que venhamos buscar a Tua face, Deus, com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a nossa força. E Espírito Santo, eu te peço, encha-nos de Ti, Senhor. Senhor, se as preocupações e ansiedades deste tempo têm roubado a nossa sensibilidade de ouvir a Tua voz, peço neste momento, nos reconecte com o Teu Espírito. Nos reconecte para que venhamos ser cheios do poder de Deus, para que venhamos ser gratos, para que venhamos estar com a nossa fé renovada em Cristo Jesus e que venhamos ser testemunhas e cumprir o Teu propósito, que é anunciar as boas novas e no poder que há no nome de Jesus, traga renovo, traga fé, traga restauração da graça. E acima de tudo, que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Como foi precioso ter você comigo ao longo desta jornada de 7 dias. E hoje nós estamos encerrando os nossos 7 dias de oração. Mas a partir do dia 14 deste mês, nós vamos iniciar uma série, Como Administrar o Meu Tempo e Viver o Propósito no ano de 2025. E eu quero contar com você. Que Deus te abençoe. Viva o seu dia, a sua semana cheio do Espírito Santo. E que você seja testemunha, que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus, que abençoa, que liberta, que salva, que sara, mas que nos dá forças para permanecermos no dia mau, porque não é sobre as bênçãos, mas é sobre o nosso Pai. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.